Boa tarde, cumprimentamos a todos na paz de Cristo. Então nós vamos aqui mais um vídeo a respeito sobre a igreja e sobre a palavra de Deus. Então as considerações aqui, identificando a falsa vinha. Me desculpe. Bom, então vamos lá. Eu então vou dar um parecer aqui a respeito de Apocalipse 3:20. De Apocalipse 3, versículo 15 a 16, Mateus 4:4, 1 Pedro 4, versículo 11, 2 Pedro 1:21. Um resumo aqui do que eu vou falar, alguma coisa aqui. Então tá. Este versículo, Apocalipse 3:20, é dado à igreja. Deus está falando à igreja, mas pode ser dado também ao indivíduo. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos, mão de Deus. Somos carregados em seu seio. Nós estamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? Ponto de interrogação. A palavra de Deus está em sua boca. Mateus 4:4. A palavra deve estar em nossa boca também, com certeza. O que estará na boca da igreja? Ponto de interrogação. Respondendo, a palavra. O que estará na boca da igreja? Tem que ser a palavra. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Eles são mornos. Tá bom? Vou citar os versículos aqui. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tá bom? Vamos lá em Apocalipse 3:15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus, porém respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo e sempre. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? Continuando sobre a palavra, sobre a igreja, eles trairão a palavra por uma sensação. Como assim? Se você produzir uma manifestação tal como azeite, sangue e línguas, e outros sinais, não importa se na palavra ou não. A palavra foi posta de lado, entendeu? Se houver essas manifestações, se não for pela palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a palavra foi posta de lado. Ou seja, não há palavra de Deus aí, certo? Esses sinais não são de Deus. Continuando. Na Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Entenda-se aqui, cara, Igreja Católica Apostólica Romana, que dominou a Terra por 1000 anos, tomou a Bíblia do povo, certo? Então, novamente, na Idade Média, a palavra esteve quase inteiramente, eu diria que inteiramente,
fora do alcance das pessoas. Porque aquelas que tinham as palavras, elas estavam escondidas nas cavernas, elas não estavam, vamos dizer assim, na sociedade, certo? Elas estavam escondidas. Poderia sim haver palavra de Deus, mas na maioria, grande maioria, 99%, não era de Deus, certo? Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos, e não para a simples palavra. A igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra ela, contra a igreja. Então Deus não está mais dentro da igreja, certo? Apocalipse 3:20, como eu li anteriormente. Continuando. A Igreja Católica diz que fala por Deus, afirmando que ela é a segura voz do Senhor. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente? Este iníquo aqui que eu entendo é que aqueles que conheceram a palavra e se desviaram, certo? Continuando. Apocalipse 3, versículos 17 a 18. A igreja de Laodiceia diz: rica sou e estou, etc. Vamos aqui. Ela disse, vamos continuar. Ela disse: rica sou. Ela é rica nas coisas do mundo. Tá bom? Eu vou ver aqui esse versículo. Versículo Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. No 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, essas igrejas aí estão cegas, certo? Elas são ricas nas coisas do mundo, mas não do Espírito de Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, versículos 5 a 7, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Certo? Até aqui. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, possuem fábricas, poços de petróleo, companhias de seguros. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isto soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou de amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isto e permanece com seus grupos de pressão. Entenderam? Continuando. Esta é a última era, porque Israel voltou para a Palestina. A religião hoje é reconhecida como um grande negócio. Eles estão colocando administradores de empresa nas igrejas para cuidar das finanças. Há programas de rádios, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos
que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja. E o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro, e os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhe era dada pelo Espírito Santo. Entenderam? Na igreja primitiva, os homens eram usados pelo Espírito Santo. Hoje é difícil, certo? Se nós formos procurar isso aí, tá difícil a coisa. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de músicas e ensinos pagos, corais pagos, zeladores pagos, programas de entretenimento, tudo custando grandes somas. Mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus moveu-se pelo seu espírito, não pela quantidade de dinheiro. Pela quantidade de dinheiro na igreja. Tá bom? Diz, estou enriquecido. Se fosse assim, a influência da igreja seria sentida na comunidade. Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposa, a prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo e danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais prosmícuos, vícios de narcótico, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, certo? Quão cheia estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Elas estão falidas e não sabem, a igreja. Então, tem igreja aí que está falsificando milagres. Tem igreja aí que diz que é a primeira igreja, que é a única igreja que salva. Que imundícia, hein? Que mediocridade dessas pessoas. Essa igreja é mãe. Se você não for da igreja dela, você não vai para o céu. Antes do Antigo Testamento, desde Adão até a vinda de Jesus, os profetas, certo? Os antigos profetas, a Bíblia está aí, ó. O Antigo Testamento é maior do que o Novo Testamento. Os milagres, a operação de Deus na terra, os milagres de Deus, certo? Deus usava os profetas, a operação de Deus na terra. Então o Antigo Testamento tem muitos milagres fora do comum. Profeta Elias, Eliseu, Gideão e uma infinidade de profetas, Eliseu, etc. Certo? Então a igreja, desde a época de Adão, no Jardim do Éden, até a vinda de Cristo, daí que se começou uma nova era, mas o Espírito Santo continuou operando na terra, Deus continuou levantando profetas, e hoje os profetas estão aí nas igrejas, certo? Essas igrejas que não estão comunadas com o mundo, que não andam de braços dados com o mundo, com o Estado, certo? E essa igreja que está com o Estado aí, unida com o Estado, é uma falsa igreja, uma falsa vinha. Tá bom? Nós vamos para os próximos vídeos.